Uma menina de 8 anos caminhou 5 quilômetros sob o calor do Texas, carregando nada além da chave de uma motocicleta. Quando chegou ao clube Hells Angels e disse que queria vender a Harley do seu pai falecido para salvar a sua mãe moribunda, o presidente do clube empalideceu. Ele reconheceu o modelo da moto imediatamente. O que ele disse a seguir fez homens adultos chorarem. E em uma hora, 250 motores rugindo rasgavam a rua dela. O que eles fizeram quando viram aquela Harley na entrada da casa dela mudou a vida dela para sempre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos de onde está a assistir nos comentários. Aproveite a história. O sol da manhã já estava forte quando Harper acordou. Aquele calor intenso e opressivo do Texas que se instala sobre tudo antes das 8 horas e não vai embora até bem depois do anoitecer. Mas não era o calor que fazia o peito dela apertar. Era o som que vinha do quarto da mãe, ou melhor, a falta de som. A respiração da mãe tinha mudado durante a noite. Agora era superficial, rouca. Cada respiração parecia exigir toda a sua força. Harper ficou parada na porta, observando o peito da mãe subir e descer com um esforço que fazia os seus próprios pulmões doerem em solidariedade. A mãe tentou sentar-se, falhou, tentou novamente. Os seus braços tremiam com o esforço e ela caiu de volta na almofada, com os olhos fechados com força, frustrada e com dor. Ela já nem tinha forças para sair da cama. Harper não disse nada. O que poderia dizer? Elas vinham travando essa batalha há meses. A sua mãe tinha sido forte por tanto tempo, trabalhando em turnos duplos mesmo quando se sentia péssima, sorrindo apesar do cansaço, prometendo a Harper que tudo ficaria bem. Mas as coisas não estavam bem. Não estavam bem há muito tempo. Harper caminhou lentamente até a cozinha. A pilha de papéis sobre a mesa parecia ter crescido durante a noite. Contas médicas com carimbos vermelhos, notificações finais, cartas de cobrança e, bem no topo, a notificação de despejo. 14 dias. Era tudo o que lhes restava. 14 dias antes de perderem a única casa que Harper conhecera. Ela tocou a borda do aviso de despejo, seus pequenos dedos traçando as letras em negrito. Sua mãe tentou escondê-lo sob os outros papéis, mas Harper o encontrou 2 dias atrás. Ela não disse nada. De que adiantaria? Não havia dinheiro. Não havia mais opções. Eles venderam tudo o que podiam vender. As joias da mãe, a televisão, os móveis bonitos que a avó de Harper lhes deixou. Tudo se foi, engolido pela voraz boca das dívidas médicas. Mas ainda restava uma coisa. Harper virou-se e olhou pela janela da cozinha. Lá, estacionada na garagem sob uma lona desbotada, estava a Harley Davidson do pai. A última coisa que lhes restava dele. A moto que ele amava mais do que tudo, exceto a família. A moto que a mãe não conseguiu vender. Mesmo quando as contas começaram a acumular-se, mesmo quando a comida começou a escassear, mesmo quando chegou o aviso de despejo, era uma máquina linda. Harper não sabia muito sobre motos, mas sabia que o pai passava cada momento livre a trabalhar naquela moto, a polir o cromo até brilhar, a ajustar o motor até ronronar como um gato satisfeito. Ele ficava sentado lá fora por horas, e às vezes Harper levava-lhe limonada, e ele levantava-a para o assento e contava-lhe histórias sobre a estrada aberta. Aquela moto era sagrada. Era uma memória transformada em metal. Era o cheiro da jaqueta de couro do pai, o som do seu riso e a sensação de segurança nos seus braços. Mas a mãe estava a morrer. Harper tomou uma decisão naquela manhã que traria 250 estranhos à sua porta. Ela caminhou até a pequena gaveta onde a mãe guardava coisas importantes, chaves, documentos, fotografias, e lá, num chaveiro de couro gasto, estava a chave da Harley do pai. Harper pegou-a. O metal estava frio e pesado na palma da sua mão, mais pesado do que deveria ser para algo tão pequeno. Ou talvez fosse apenas o peso do que representava. A última ligação, o adeus final, o fim do antes e a aposta desesperada no depois. Ela fechou os dedos com força em torno dela. A mãe ficaria furiosa se soubesse. A mãe choraria e diria que encontrariam outra maneira. Mas Harper tinha ouvido a mãe chorar na casa de banho na noite anterior, quando pensava que Harper estava a dormir. Ela tinha ouvido a mãe ao telefone com o hospital, implorando por mais tempo, prometendo pagar, a voz a falhar a cada palavra. Não havia outra maneira. Não havia mais tempo. Harper tinha 8 anos.
Mas compreendeu naquela manhã algo que a maioria das crianças nunca precisa aprender. Às vezes, amar significa deixar ir. Às vezes, o sacrifício é a única escolha que resta. Às vezes, uma menina precisa tornar-se adulta, porque o adulto não consegue mais fazer isso. Ela colocou a chave no bolso e voltou para o quarto da mãe. A mãe estava a dormir, ou inconsciente. Harper não tinha mais certeza. Ela se inclinou e beijou a testa da mãe. Estava escaldante. Harper sussurrou. Vou resolver isto, mamã. Prometo. Depois virou-se e saiu pela porta da frente, dirigindo-se para o som distante de motores de motocicleta, segurando a chave do pai como uma tábua de salvação, sem saber que estava prestes a cair nos braços de homens que mudariam tudo. Harper ficou parada na porta por um momento, olhando para trás, para a pequena casa que guardava tudo o que ela conhecia. A respiração ofegante da mãe era o único som que rompia o silêncio da manhã. Ela precisava de deixar algo, alguma explicação, alguma garantia de que não estava apenas a fugir. Encontrou um pedaço de papel e um lápis na bancada da cozinha. A sua caligrafia era cuidadosa. As letras eram grandes e irregulares, da maneira como as crianças escrevem quando se esforçam ao máximo para serem compreendidas. Mamã, fui buscar ajuda. Voltarei em breve. Amo-te mais do que todo o céu. Harper. Desenhou um pequeno coração na parte inferior e colocou o bilhete na almofada ao lado da cabeça da mãe. Depois, saiu para o calor do Texas com nada mais do que a chave da Harley do pai, vestindo uma t-shirt rosa desbotada e calças de ganga um pouco curtas, porque tinha crescido desde o verão passado e não havia dinheiro para roupas novas. Ela tinha ouvido as motos na noite anterior, um trovão distante a rolar pelo ar da noite. O pai costumava falar sobre o som das Harleys em grupo, como se podia sentir no peito antes de ouvir com os ouvidos, como era como um batimento cardíaco, o batimento cardíaco da estrada, dizia ele. E na noite anterior, deitada na cama, ouvindo a respiração ofegante da mãe, Harper ouviu aquele batimento cardíaco à distância e lembrou-se de algo que o pai tinha dito uma vez. Algo sobre irmãos, algo sobre família na estrada, algo sobre pessoas que nunca deixavam um dos seus para trás. Ela não tinha um plano exato, apenas uma esperança desesperada e frágil de que quem quer que estivesse a fazer aquele som pudesse entender, que pudesse ajudar, que pudesse ver uma menina com a chave do pai e reconhecer que ela estava a oferecer algo sagrado. Então Harper seguiu o som. Ela caminhou pela rua, passou pelos vizinhos que estavam a começar a acordar, passou pela loja da esquina com o toldo desbotado, passou pela igreja com a placa quebrada. Ela caminhou na direção daquele barulho distante, deixando-o puxá-la para a frente como uma corda que ela não podia ver, mas podia sentir enrolada em seu coração. O sol do Texas subiu mais alto. O calor pressionava-a como um peso físico. O suor encharcava as costas da sua camisa. A sua garganta ficou seca. Ela não tinha pensado em trazer água. Não tinha pensado em quase nada, exceto em seguir em frente, seguir aquele som, encontrar ajuda. Os seus sapatos eram tênis velhos, herdados de um primo, e a sola do esquerdo estava a soltar-se. Bateu com cada passo, um estalo rítmico contra o passeio quente. Estalo, passo, estalo, passo. O som tornou-se um metrônomo marcando o seu progresso, marcando o tempo, marcando a distância entre o desespero e a esperança. Ela não fazia ideia de que os homens para quem caminhava sabiam o nome do seu pai de cor. Após o primeiro quilômetro, Harper teve de parar. Havia um banco de autocarro debaixo de uma árvore raquítica que proporcionava cerca de 15 centímetros de sombra. Ela sentou-se com as pernas a doer e os pés a arder. Tirou a chave do bolso e ficou a olhar para ela. O porta-chaves de couro estava gasto pelas mãos do pai. Quantas vezes ele tinha segurado essa mesma chave? Quantas viagens tinham começado com o giro desse pequeno pedaço de metal? Ela pensou em voltar, ir para casa, deitar-se na cama ao lado da mãe e fingir que tudo estava bem. Mas então lembrou-se do som da respiração da mãe, do chiado no peito, da maneira como ela nem conseguia mais sentar-se, e Harper levantou-se e continuou a andar. O segundo quilômetro foi mais difícil. As pernas estavam pesadas. Cada passo exigia um esforço consciente. O calor tremeluzia no asfalto em ondas, fazendo o mundo parecer líquido e instável. Um carro passou por ela,
O motorista olhou com preocupação ao ver uma menina pequena a caminhar sozinha no calor. Mas não pararam. Ninguém parou. Harper não esperava que parassem. Não era um fardo que eles tivessem de carregar. Às vezes, ela contava os passos para se distrair da dor nos pés. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Às vezes, cantava canções que o pai costumava cantar para ela. Velas country antigas sobre a estrada, a liberdade e encontrar o caminho de casa. A sua voz era pequena e fraca contra o vasto céu do Texas, mas fazia-lhe companhia. Lembrava-lhe por que estava a fazer isto. Ao chegar ao terceiro quilômetro, o som das motos estava a ficar mais alto, mais próximo, mais distinto. Agora conseguia ouvir motores individuais, não apenas o barulho coletivo. O seu coração começou a bater mais rápido, embora ela não soubesse dizer se era por esperança ou medo. Talvez ambos. Os seus sapatos estavam cobertos de poeira. O seu rosto estava vermelho devido ao calor. O seu cabelo estava colado à testa em mechas suadas, mas a sua mão nunca soltou aquela chave. Os seus dedos estavam doridos de segurá-la com tanta força por tanto tempo. Mas ela não afrouxou o aperto. Essa chave era o seu bilhete, a sua moeda de troca, a sua última chance. Se alguma vez tiveste de fazer uma escolha impossível para salvar alguém que amavas, então compreendes o que Harper sentiu naquele momento. O peso disso, o medo de estar a fazer a coisa errada misturado com a certeza de que tens de fazer alguma coisa. A consciência de que, uma vez dado esse passo, não há volta a dar. Tudo muda, tudo tem de mudar, porque permanecer na mesma significa perder o que mais importa. Harper estava prestes a entrar em algo que nunca esperava. Os sons das motos vinham de um prédio à frente. Uma estrutura baixa e extensa, com motos estacionadas na frente. Muitas motos, mais motos do que Harper já tinha visto num só lugar. Cromo brilhando ao sol, assentos de couro, bandeiras americanas e homens. Dezenas de homens com coletes de couro e jeans gastos, conversando, rindo, trabalhando nas suas máquinas. Harper parou na beira da propriedade. A sua coragem, que a levara a percorrer 5 quilômetros sob o calor do Texas, de repente vacilou. Eram homens grandes, homens rudes, homens com barbas longas, tatuagens e expressões que pareciam duras até você se aproximar o suficiente para ver as rugas ao redor dos olhos, resultado de anos a apertar os olhos contra o sol e o vento. Mas ela tinha chegado até ali. Ela tinha caminhado 5 quilômetros. Ela tinha deixado a mãe sozinha e moribunda. Ela não podia voltar atrás agora. Harper respirou fundo, apertou com mais força a chave do pai no seu pequeno punho e caminhou em direção ao clube do Hells Angels do Texas. O clube do Hells Angels do Texas ficava no final de uma longa estrada de cascalho, rodeado por mais motocicletas do que Harper conseguia contar. O próprio ar parecia vibrar com a presença de tanto cromo, aço e potência bruta. Algumas das motos estavam a ser reparadas, com ferramentas espalhadas no chão ao lado delas. Outras brilhavam ao sol, polidas até a perfeição, com os seus donos ao lado, com panos nas mãos, fazendo pequenos ajustes que provavelmente não eram necessários, mas que lhes davam uma desculpa para estar perto das suas máquinas. Os homens pareciam exatamente como Harper esperava, e ao mesmo tempo nada parecidos. A maioria deles era enorme. Ombros largos esticando os coletes de couro. Braços cobertos de tatuagens que contavam histórias que Harper não conseguia ler, mas podia sentir o peso. Barbas longas, algumas grisalhas, outras ainda escuras, bandanas e óculos escuros, botas que já tinham percorrido milhares de quilômetros. Pareciam perigosos. Pareciam o tipo de homens de quem a mãe dela teria dito para se afastar. Mas Harper não tinha o luxo de se afastar. Ela ficou parada na beira da propriedade, paralisada. Os seus pés a levaram por 5 quilômetros, mas agora pareciam presos ao chão. A sua coragem, que brilhava tanto quando ela deixou o leito da mãe, tremia como uma vela ao vento. Esses homens riam, falavam alto, com vozes ásperas e graves. Um deles contava uma história, gesticulando descontroladamente, e os outros riam, o som das suas risadas ecoando pelo quintal como um trovão. A mão de Harper ainda estava fechada em torno da chave do pai. Ela podia sentir os sulcos da chave pressionados na palma da mão. Pensou na mãe, no som da sua respiração, no aviso de despejo, intervindo até aqui para nada se voltasse agora. Deu um passo à frente, depois outro.
Os seus sapatos gastos rangiam no cascalho. O som cortou tudo. Num instante, todas as conversas pararam. Todas as risadas morreram no meio da respiração. Todas as cabeças se viraram em perfeita sincronia para a pequena figura que caminhava em direção a eles. Uma menina de 8 anos, empoeirada e suada, com o rosto corado pelo calor, as roupas gastas, os sapatos a cair aos pedaços, entrando no coração de um clube de motociclistas como se tivesse todo o direito de estar ali. O silêncio era absoluto, completo. O tipo de silêncio que parece pesado, que pressiona a pele, que faz o tempo parecer desacelerar e se esticar. Dezenas de pares de olhos fixaram-se em Harper. Alguns curiosos, outros confusos, outros preocupados. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Apenas observaram esta menina caminhar em direção a eles com determinação estampada no seu pequeno rosto. Então, um homem deu um passo à frente. Era mais velho do que a maioria dos outros. A sua barba mais cinzenta do que preta, o rosto marcado por anos de sol, vento e motociclismo. Havia uma autoridade na forma como se movia, um comando silencioso que deixava claro, sem palavras, que este era o homem no comando, o presidente do capítulo, aquele a quem os outros olhavam. Ele caminhou lentamente em direção a Harper, com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Quando chegou perto o suficiente, agachou-se ao nível dos olhos dela, os joelhos a rangerem ligeiramente com o movimento. A sua voz, quando falou, era surpreendentemente gentil. "Querida, tu perdeste." Harper abanou a cabeça. Sentia a garganta apertada. A sua voz, quando saiu, era mais fraca do que ela queria, trêmula de exaustão, medo e esperança desesperada. "Não, senhor. Eu quero vender a Harley do meu pai." Ela engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. "Preciso de dinheiro para ajudar a minha mãe. Ela está doente. Ela está muito doente e eu sou muito pequena para trazer a moto até aqui, mas ela está na minha casa." "É uma boa moto. O meu pai cuidava muito bem dela." O presidente ergueu as sobrancelhas. Ele olhou para os outros homens, vários dos quais se aproximaram, formando um semicírculo solto ao redor da menina. Os seus rostos mostravam uma mistura de emoções: simpatia, confusão, respeito por uma criança corajosa o suficiente para entrar no território deles e pedir ajuda. O presidente olhou para Harper. A sua voz agora era cuidadosa e comedida. "Onde está o seu pai, querida? Por que é que ele não está aqui?" Os olhos de Harper baixaram para o chão. "Ele morreu há 2 anos. Agora somos só eu e a mamã. E ela não consegue. Ela não consegue mais trabalhar. E as contas?" A sua voz falhou. Ela parou, respirou fundo, estudou a si mesma. 8 anos e já tendo que ser muito mais corajosa do que qualquer criança deveria ter que ser. O presidente ficou em silêncio por um momento. Então, ele fez a pergunta que mudaria tudo. "Qual é o nome do teu pai?" Harper olhou para ele. Ela disse o nome completo do pai claramente, com orgulho, da maneira que as crianças fazem quando honram alguém que amam. O efeito foi instantâneo e devastador. O rosto do presidente ficou completamente pálido. A cor sumiu das suas bochechas como se alguém tivesse puxado um plugue. Os seus olhos se arregalaram, depois se arregalaram ainda mais. A sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Atrás dele ouviram-se suspiros. Sharpen respira fundo. Um homem chegou a dar um passo para trás. Outro levou a mão à boca. O silêncio que se seguiu não foi como o primeiro silêncio quando Harper chegou. Aquele silêncio foi de surpresa, de curiosidade. Este silêncio era de choque, pesado com reconhecimento e descrença e emoção repentina e avassaladora. Este silêncio doía. Homens que pareciam nunca ter tido medo de nada na vida, agora pareciam assustados. Não de perigo, não de violência, de dor, de perda, de um fantasma que de repente se tornou real na forma de uma menina pequena segurando a chave de uma motocicleta. As mãos do presidente tremiam. Ele as pressionou contra os joelhos para estabilizá-las. Sua voz, quando finalmente a encontrou, era pouco mais que um sussurro. "Menina, seu pai andava conosco." Ele teve que parar, limpar a garganta, tentar novamente. "Menina, seu pai andava conosco." As palavras pairavam no ar como fumo. Atrás dele, os homens começaram a murmurar o nome do pai dela, repetindo-o várias vezes como uma oração ou uma maldição, ou ambos. Alguns deles tinham lágrimas nos olhos.
Esses homens duros, esses homens rudes, esses homens que pareciam ter visto tudo o que o mundo tinha para oferecer e não tinham pestanejado, estavam a chorar. Nós o perdemos de vista. O presidente continuou, com a voz mais firme agora, mas ainda cheia de emoção. Anos atrás, ele simplesmente desapareceu. Nós procuramos por ele. Deus, nós procuramos, mas nunca... Ele parou, balançou a cabeça. Nós nunca soubemos que ele tinha uma família. Nós nunca soubemos que ele tinha uma filhinha. Os olhos de Harper estavam arregalados. Você conhecia o meu pai? Conhecia. O presidente soltou um som que era meio risada, meio soluço. Querida, o seu pai era um de nós. Ele era um irmão. Viajamos juntos durante anos. Nós... A sua voz quebrou-se completamente. Ele olhou para os homens atrás dele e algo passou entre eles. Um entendimento, uma decisão tomada sem palavras. O que aconteceu nos 60 segundos seguintes mobilizaria todo o capítulo do Texas. O presidente levantou-se com a sua altura impressionante e imponente. Virou-se para o homem reunido e, quando falou, a sua voz carregava o peso da autoridade absoluta, da dor absoluta e da determinação absoluta. Rapazes, preparem-se. A ordem do presidente pairou no ar. Mas antes que alguém se movesse, antes que os motores rugissem, houve um momento sagrado e terrível em que o passado colidiu com o presente e deixou todos parados nos escombros, tentando entender o que isso significava. Os gastos começaram assim que Harper disse o nome do pai. Mas agora eles se transformaram em algo mais. Murmúrios, sussurros, homens virando-se uns para os outros com expressões de descrença e reconhecimento crescente. Um motociclista, um homem com fios de prata na barba negra, colocou a mão sobre o coração como se tivesse sido atingido. Outro fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, em direção ao céu, os lábios movendo-se no que poderia ser uma oração, ou apenas o nome do pai dela repetido várias vezes. Todos estavam a dizê-lo agora, o nome do pai dela espalhando-se pela multidão como uma pedra atirada em águas calmas, os círculos espalhando-se para fora, tocando todos. Alguns diziam com admiração, outros com tristeza, outros com o tipo de reverência que se reserva aos mortos que foram importantes, que moldaram a nossa vida, que deixaram um vazio quando partiram. Lembro-me de quando ele começou a prospectar, disse um homem com a voz embargada. O miúdo estava morrendo de medo, mas não demonstrava. Tinha mais coragem do que bom senso. Lembram-se daquela viagem para El Paso? Outro acrescentou. A tempestade surgiu do nada, e ele manteve-nos todos juntos. Ninguém ficou para trás. Era assim ele, sempre a garantir que ninguém ficasse para trás. Ele conseguia consertar qualquer coisa, disse outra pessoa. Problemas com o motor, problemas elétricos, não importava. Deem-lhe uma chave inglesa e uma hora, e ele colocava-vos de volta na estrada. As memórias voltaram à tona. Cada homem acrescentava uma peça ao quebra-cabeças, reconstruindo uma imagem do pai de Harper, que ela só conhecia como papá. Eles conheciam-no como irmão, como capitão da estrada, como o tipo que sempre te apoiava, como aquele que te daria o seu último dólar se precisasses, como o homem que te fazia rir quando a estrada ficava difícil e as noites ficavam longas. O presidente voltou-se para Harper. Os seus olhos estavam agora vermelhos, brilhando com lágrimas que ele tinha demasiado orgulho para deixar cair, mas que não conseguia conter. Ele agachou-se novamente, ficando ao nível dela. E quando falou, a sua voz carregava um peso histórico que Harper podia sentir, mesmo que não conseguisse compreender totalmente. O teu papá era um de nós, pequenina, um dos melhores de nós. Andamos juntos durante 5, talvez 6 anos. Ele estava lá quando me tornei membro. Eu estava lá quando ele ganhou as suas cores completas. O presidente tocou no emblema no seu próprio colete, a caveira e as asas que o marcavam como um Hells Angel. Isso significa algo. Significa tudo. Significa a tua família para toda a vida. Significa que os teus irmãos morrerão por ti e tu morrerás por eles. Significa que quando desapareces, quando simplesmente desapareces um dia sem dizer nada, isso deixa um vazio em todos que te conheciam. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Procuramos por ele durante meses. Ligamos para todos os hospitais, todas as prisões, todos os capítulos daqui até a Califórnia. Nada.
Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. Alguns de nós pensaram que talvez ele tivesse se metido em problemas. Outros pensaram que talvez ele quisesse sair e estivesse com medo de dizer. Alguns pensaram que ele tinha parado. Não podiam dizer o que alguns pensavam. Mas nenhum de nós, nenhum único homem aqui, sabia que ele tinha uma família, sabia que ele tinha uma filha. Se soubéssemos, os olhos de Harper estavam a encher-se de lágrimas, que cresciam e cresciam até transbordarem e correrem pelas suas bochechas empoeiradas. A sua voz saiu num sussurro. Ele, ele morreu há 2 anos. As palavras caíram como um golpe físico. Os homens estremeceram. Alguns se viraram. O de barba prateada fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Outro bateu com o punho na sua moto. O som de metal contra metal, agudo, raivoso e impotente. Como? Perguntou o presidente, embora a sua voz sugerisse que ele não tinha certeza se queria saber. Acidente, disse Harper, com voz baixa. No seu trabalho, ele era mecânico na oficina da Quinta Rua. Algo caiu. Disseram que foi rápido. Disseram que ele não sofreu. Ela recitou as palavras como se as tivesse ouvido 1000 vezes, como se tivessem ficado gravadas na sua memória, mas nunca fizessem realmente sentido. Como poderia a morte ser rápida? Como poderia a morte não doer? O presidente fechou os olhos. Uma única lágrima escapou e escorreu pela sua barba. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo feroz ali, algo determinado. Ele deixou a vida para cuidar de ti e da tua mãe. É por isso que ele desapareceu. Ele não nos abandonou. Ele escolheu-te. Ele escolheu ser pai em vez de ser irmão. E a sua voz quebrou-se. Essa é a coisa mais honrosa que um homem pode fazer. Ao redor deles, os homens choravam abertamente. Ora, esses não eram o tipo de homens que choravam facilmente. Eram homens que tinham visto brigas em bares, acidentes de trânsito, irmãos perdidos na prisão e coisas piores. Eram homens que tinham sido ensinados durante toda a vida que lágrimas eram fraqueza. Mas agora choravam porque a dor não é fraqueza. O amor não é fraqueza. E a constatação de que um dos seus tinha estado lá fora lutando, tinha morrido sozinho, tinha deixado para trás uma menina que agora estava no clube deles tentando vender a moto dele para salvar a mãe. Isso não era algo que se pudesse enfrentar sem chorar. O que aconteceu à tua mãe? Perguntou o presidente gentilmente. Ela adoeceu cerca de 1 ano depois do pai morrer. Cancro. Ela continuou a trabalhar enquanto pôde, mas agora não consegue sair da cama. E as contas? A voz de Harper vacilou. As contas continuam a chegar, e vendemos tudo o resto. E a única coisa que resta é a moto do papai. E eu sei que a mamãe não queria vendê-la porque é tudo o que nos resta dele. Mas ela está a morrer e eu não consigo. As palavras saíram cada vez mais rápido até se dissolverem em soluços. Não posso perdê-la também. Não posso ficar sozinha. Esse foi o momento em que tudo mudou. Não quando Harper chegou, não quando ela disse o nome do pai, mas aqui e agora. Quando esta menina que caminhou 5 quilômetros no calor do Texas, carregando nada além de uma chave e uma oração, finalmente desabou e mostrou a esses homens duros o quão completamente, totalmente e desesperadamente sozinha ela estava. O presidente puxou Harper para os seus braços. Este homem enorme, com o rosto marcado pelo tempo, a barba grisalha e o colete de couro, segurou esta menina pequena contra o peito enquanto ela chorava. E ele olhou por cima da cabeça dela para os seus irmãos, e todos viram a mesma coisa nos seus olhos, a mesma promessa, o mesmo juramento. O presidente tomou ali uma decisão que abalaria toda a vizinhança. Levantou-se, ainda segurando a mão de Harper, e virou-se para os seus homens. A sua voz, quando falou, era firme e forte, e transmitia o tipo de autoridade que vem de saber, sem dúvida, que todos os homens ali o seguiriam até o inferno se ele pedisse. O que aconteceu a seguir foi algo que Harper se lembraria para o resto da vida. Algo que ela contaria aos seus próprios filhos um dia. Algo que ficaria tão profundamente gravado na sua memória que, mesmo décadas depois, ela seria capaz de fechar os olhos e sentir tudo novamente. A ordem do presidente foi simples. 2 palavras, Manup. Mas essas 2 palavras desencadearam uma reação em cadeia que transformou todo o clube de um lugar de tristeza e choque em algo completamente diferente. Algo primitivo, algo poderoso,
Algo que parecia a justiça tomando forma física. O primeiro motor rugiu, depois outro, depois mais três. Então, de repente, tudo de uma vez, o próprio ar explodiu com o som. 250 motores Harley-Davidson disparando em rápida sucessão, cada um adicionando sua voz a um coro que não era apenas ouvido, mas sentido. Sentido no peito, sentido nos ossos, sentido no chão sob os pés. O barulho era avassalador, glorioso, aterrorizante em sua magnitude. Não era apenas som, era poder tornado audível. Era fúria, lealdade e irmandade condensadas em pura vibração. O tipo de som que anuncia que algo importante está a acontecer, que o mundo está prestes a mudar, que tudo está prestes a mudar. Harper nunca tinha ouvido nada parecido. A única Harley do seu pai era barulhenta, claro, mas isto era diferente. Era um exército a mobilizar-se. Era um trovão engarrafado e libertado. As ondas sonoras atingiram-na impulsos físicos, fazendo o seu cabelo balançar para trás, fazendo as suas roupas esvoaçar contra o seu corpo. Ela podia sentir isso nos dentes, nos pulmões, no coração, que de repente batia no ritmo dos motores. O presidente pegou Harper no colo como se ela não pesasse nada. As suas mãos eram gentis, apesar do tamanho, cuidadosas, apesar dos calos. Ele a colocou no assento da sua moto, uma enorme Road King com cromados que brilhavam como prata líquida à luz do sol. O assento ainda estava quente do sol do Texas, o couro macio e desgastado por milhares de quilômetros. Já andaste de moto antes? Perguntou ele, a voz quase inaudível por causa do barulho dos motores. Harper abanou a cabeça com os olhos arregalados. Apenas agarra-te a mim, disse ele. E não tenhas medo. Estás mais segura agora do que nunca na tua vida. Ele subiu à frente dela e Harper envolveu os seus pequenos braços à volta da cintura dele. O couro do colete dele estava quente e cheirava a poeira da estrada, óleo de motor e algo mais que ela não conseguia identificar. Algo que a fazia lembrar-se do pai. Talvez todos os motociclistas cheirassem assim, a liberdade, lealdade e quilômetros percorridos. O comboio começou a formar-se. Aconteceu com uma precisão que revelava anos de experiência a conduzir juntos. Décadas de saber quem conduzia onde, quem flanqueava quem liderava e quem seguia. O presidente assumiu a liderança, com Harper sentada atrás dele. Depois veio o capitão da estrada, seguido pelo sargento de armas. O resto formou-se em pares. Uma enorme serpente de cromo, aço e couro que se estendia para trás e para trás. Visto de cima, parecia algo saído de um filme. Do chão, parecia que a própria terra estava a se mover. O barulho coletivo de 250 Harleys em marcha lenta era uma presença física. O ar vibrava com ele. O chão tremia. A poeira subia do cascalho em pequenas nuvens. O metal das motos zumbia e cantava com a vibração. Então eles começaram a se mover. A moto do presidente avançou primeiro e todo o comboio seguiu como um único organismo. Eles se moveram lentamente no início. Cuidadosamente, as pequenas mãos de Harper agarraram o colete do presidente com mais força à medida que ganhavam velocidade. O vento começou a bater no seu rosto, quente e seco, com cheiro de poeira do Texas, gasolina e asfalto quente. O som, meu Deus, o som. Com todas as 250 motos se movendo juntas, o rugido era apocalíptico. Ele ecoava nos prédios, acionava alarmes de carros, fazia as janelas chocalharem nas suas molduras. Cães latiam. Os pássaros levantaram voo. O próprio ar parecia abrir-se diante deles enquanto conduziam. Harper tinha dado o seu endereço ao presidente. Ele conhecia o bairro. Ficava a apenas alguns quilômetros de distância, mas esses quilômetros transformaram-se à medida que o comboio passava. As pessoas pararam o que estavam a fazer. Os donos das lojas saíram para as portas. Os carros encostaram à beira da estrada. Os peões nas calçadas pararam no meio do caminho, pegando seus telemóveis para gravar o que estavam vendo. Porque não se vê algo assim todos os dias. Não se vê 250.000 motociclistas movendo-se com determinação pelas ruas residenciais, com seus motores sincronizados, sua formação compacta, seus rostos marcados pela determinação. Algumas pessoas pareciam assustadas. A maioria parecia estranha. Todas sabiam que estavam testemunhando algo significativo, algo que seria comentado por anos.
Quando viraram na Harper Street, os vizinhos saíram das suas casas. A idosa senhora Chun, da casa ao lado, que morava ali há 40 anos. A família Rodrigues, do outro lado da rua, com os seus 5 filhos. O senhor Patterson, o veterano que sempre hasteava a sua bandeira. Todos saíram para as suas varandas e jardins, de boca aberta e olhos arregalados, enquanto este enorme comboio de Hells Angels descia lentamente pela sua tranquila rua suburbana. O chão tremeu, as janelas vibraram. O som era tão alto que abafava tudo o resto. Não se ouvia o canto dos pássaros, nem os sinos de vento, nem os sons normais do bairro, apenas o rugido avassalador e magnífico de 250 Harleys, anunciando que a ajuda tinha chegado, que a família estava a voltar para casa, que uma menina que tinha caminhado 5 quilômetros sozinha nunca mais teria de caminhar sozinha. A pequena casa de Harper parecia ainda mais pequena agora, ofuscada por essa enorme demonstração de força, lealdade e irmandade. O presidente diminuiu a velocidade e todo o comboio diminuiu atrás dele, com os motores ainda a rugir, ainda a encher o ar com som e potência. Mas o que eles estavam prestes a encontrar na casa de Harper iria testar cada um dos homens ali. Iria desafiá-los de maneiras que acidentes de estrada, brigas de bar e penas de prisão nunca haviam feito. Porque ali, na entrada da garagem, debaixo de uma lona desbotada, estava mais do que apenas uma motocicleta. Era um memorial. Era um pedaço de um homem que eles amavam e perderam. Era um local sagrado. E todos eles sabiam disso no momento em que o viram. Se acredita que família não é apenas sangue, é lealdade. Então compreende o que levou aqueles homens à porta de Harper. Compreende que irmandade não tem a ver com coletes de couro, clubes de motociclistas ou estradas partilhadas. Tem a ver com estar presente. É estar presente quando alguém precisa de si. Mesmo que essa pessoa seja um estranho, mesmo que essa pessoa seja uma menina de 8 anos, que por acaso é filha de um homem que você já chamou de irmão. Família não é apenas as pessoas que compartilham o seu nome. Família são as pessoas que atendem ao chamado. As pessoas que aparecem em 250 quando uma pequena voz pede ajuda. Os motores começaram a silenciar quando o comboio parou. Um por um, os motociclistas desligaram os motores, e no silêncio repentino, era possível ouvir o som das botas batendo no asfalto, o rangido do couro, o tilintar das chaves e correntes. 250 homens desmontando em formação, com os olhos focados em uma única coisa. A Harley coberta por uma lona na garagem de Harper, esperando para contar sua história. A Harper Street nunca tinha visto nada parecido. Nunca tinha ouvido nada parecido. Nunca tinha sentido o peso de tanta presença. Tanta emoção crua concentrada num só lugar. O seu bairro suburbano tranquilo, onde o som mais alto era geralmente o cortador de relva do Sr. Patterson, nas manhãs de sábado, tinha se transformado em algo completamente diferente. Num local sagrado, num lugar onde o passado e o presente colidiam com tanta força que todos os que testemunhavam sabiam que estavam à beira de algo profundo. O presidente ajudou Harper a descer da sua moto. As suas pernas tremiam, seja pela viagem, pelo cansaço ou pela magnitude avassaladora do que estava de acontecer. Ela não sabia dizer, talvez pelas 3 coisas. Ele manteve a mão no ombro dela, firme e tranquilizador, enquanto caminhavam em direção à entrada da garagem. A lona estava desbotada pelo sol, um azul que antes era vibrante, mas agora parecia cansado, desgastado, como se estivesse ali há tanto tempo, a proteger algo precioso que começara a desistir. A forma por baixo era inconfundível. A curva do depósito de combustível, o ângulo do guiador, o perfil longo e baixo de uma Harley Davidson que tinha sido construída para a estrada e agora estava presa, imobilizada, à espera. O presidente aproximou-se lentamente, as botas a raspar o betão da entrada, cada passo deliberado, cuidadoso, como se estivesse a aproximar-se de um túmulo, o que, de certa forma, era verdade. Atrás dele, os outros motociclistas formaram um semicírculo solto, dando-lhe espaço, mas permanecendo próximos. Os seus rostos estavam solenes, reverentes. Esses homens compreendiam o que estavam a ver. Compreendiam que aquilo não era apenas metal, cromo e borracha. Era um legado. Era uma memória. Era um irmão congelado no tempo.
Ele estendeu a mão e agarrou a lona. As suas mãos hesitaram por um momento, pairando sobre o tecido como se tivesse medo do que poderia encontrar por baixo. Então, com uma delicadeza que parecia impossível para mãos tão grandes, ele puxou a lona para trás. A Harley emergiu debaixo da cobertura como uma ressurreição. Partículas de poeira dançavam à luz do sol. O cromo estava opaco pelo tempo e pela negligência, coberto por uma fina camada de poeira do Texas. O assento de couro estava rachado em alguns pontos, seco pelo uso e pelo tempo. A pintura do depósito de combustível, outrora preta brilhante, tinha perdido parte do seu brilho. Mas por baixo de tudo isso, por baixo da evidência de 2 anos de imobilidade, podia-se ver o que esta moto tinha sido. O que ainda era, uma Road King, o mesmo modelo que o presidente conduzia, o mesmo modelo que metade dos homens ali presentes conduziam. Mas não era uma Road King qualquer. O presidente conhecia esta moto. Ele andara ao lado dela durante anos. Ele observara o seu irmão polir aquele mesmo depósito de combustível. Ele o vira ajustar aqueles mesmos espelhos. Ele ouvira aquele motor específico rugir milhares de vezes. A sua mão estendeu-se e tocou o assento. Os seus dedos traçaram a rachadura no couro. A sua voz, quando falou, era pouco mais que um sussurro, mas no silêncio do momento, todos os homens ali o ouviram claramente. É dele. Eu reconheceria esta moto em qualquer lugar. Uma onda percorreu a multidão. Os homens aproximaram-se, esticando o pescoço para ver. Alguns deles também se lembravam da moto. Outros foram atraídos pelo peso do momento, pela emoção visível no rosto do seu presidente. Um motociclista, um homem com uma longa trança cinzenta e lágrimas a manchar as suas bochechas envelhecidas, estendeu a mão e tocou no guiador como se fosse uma relíquia sagrada. Lembro-me de quando ele comprou isto, disse alguém baixinho. Poupei durante 2 anos. Trabalhei em turnos duplos em 3 lojas diferentes. Quando finalmente tive dinheiro suficiente, todos nós fomos com ele até ao concessionário. Passamos o dia inteiro lá. Ele amava esta moto mais do que tudo, acrescentou outro. A sua voz embargou. Exceto a sua família, acho eu. Exceto a sua filhinha. O presidente endireitou-se, tirou os óculos escuros e seus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes. Ele olhou para Harper, realmente olhou para ela, vendo além das roupas empoeiradas, dos sapatos gastos e do corpo pequeno, a coragem por baixo, o amor feroz que a levara a ir percorrer 5 quilômetros no calor. A filha de um homem que ele jurara proteger. Ali parada, oferecendo o último pedaço do seu pai, porque não tinha mais nada para dar. Ele enfiou a mão no colete e tirou a carteira, contou as notas, mais notas do que Harper já tinha visto num só lugar. Ajoelhou-se e colocou-as nas mãos dela, dobrando os seus pequenos dedos em torno do dinheiro. Isto é 3 vezes o valor dessa bicicleta no mercado, disse ele. Não estamos a tirar partido da família e da tua família agora. Entendes? A tua família. Harper olhou para o dinheiro nas suas mãos. Era suficiente. Mais do que suficiente. Suficiente para pagar as contas em atraso. Suficiente para comprar os medicamentos da mãe. Suficiente para manter a casa. Suficiente para respirar, para sobreviver, para ter uma oportunidade. Obrigada, ela sussurrou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Muito obrigada. Pode levar a bicicleta agora. É sua. O presidente sorriu, mas era um sorriso triste. Um sorriso que carregava mais peso do que um homem da sua idade deveria carregar. Ele olhou para os seus irmãos e algo passou entre eles. Uma conversa silenciosa, uma decisão unânime tomada sem uma única palavra ser dita. Não vamos levar a moto, querida. Harper pestanejou confusa. Mas eu vendi-vos a moto. O dinheiro é vosso. A moto fica aqui. Ele levantou-se, dirigindo-se agora ao homem atrás dele. Rapazes, esta Harley vai voltar para o clube, mas não porque a compramos, porque vamos restaurá-la. Cada arranhão será polido, cada rachadura será reparada, cromados novos, pintura nova. Tudo será restaurado exatamente como era quando o nosso irmão a escreveu. E então ela será exibida no clube com o nome dele acima dela. Honrando um homem que desistiu da estrada para ser pai. Honrando um irmão a quem nunca pudemos dizer adeus. Os homens acenaram com a cabeça. Alguns disseram, amém. Outros ficaram ali com lágrimas nos olhos, compreendendo o significado do que estava a ser oferecido. Não se tratava de propriedade.
Não se tratava de comprar uma moto. Tratava-se de preservação, de memória, de garantir que o pai de Harper, um homem que desaparecera das suas vidas para cuidar da sua família, nunca fosse esquecido. Mas a moto é tua, continuou o presidente, voltando-se para Harper. Sempre será. Quando fores mais velha, quando estiveres pronta, se quiseres andar nela, ela será tua para andar. Se quiseres mantê-la no clube como uma lembrança, nós a manteremos lá para sempre. A escolha é tua, é o teu legado, é o presente do teu pai para ti. Nós apenas estamos a cuidar dela até que estejas pronta para decidir o que ela significa para ti. Harper não conseguia falar. Não conseguia encontrar palavras para descrever o que estava a sentir. Gratidão, tristeza, alívio e descrença misturavam-se no seu peito até ela não conseguir respirar. Ela apenas acenava com a cabeça repetidamente, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Os motociclistas começaram a se movimentar, organizando-se sem precisar de instruções. Alguém foi buscar um reboque a um dos veículos de apoio. Outros começaram a examinar cuidadosamente a moto, conversando em voz baixa sobre o que precisava ser feito. Juntas novas, troca de óleo, limpeza do fluido dos travões, substituição dos pneus, polimento do cromado, tratamento do couro, restauração da pintura. Falavam com a reverência de artesãos a abordar um trabalho sagrado. O presidente manteve a mão no ombro de Harper. O teu pai era um bom homem, o melhor de nós, e falhamos com ele ao perdermos o seu rastro, ao não estarmos lá quando ele precisava de nós. Mas agora estamos aqui. Estamos aqui para ti e para a tua mãe, e não vamos a lado nenhum. Mas a história estava prestes a dar uma reviravolta que ninguém esperava. Porque naquele exato momento, dentro da casa, algo estava a acontecer. Algo que transformaria esta história de restauração e irmandade em algo muito mais urgente. Algo que testaria cada homem que estava naquela entrada de garagem de maneiras que eles não poderiam imaginar. A mãe de Harper tinha acordado e não conseguia respirar. Os motociclistas partiram naquela tarde com promessas, números de telefone e a garantia de que alguém iria visitá-los no dia seguinte. Carregaram a Harley num reboque com o tipo de cuidado normalmente reservado para artefactos de valor inestimável. Partiram ruidosamente pela rua, deixando para trás um envelope com dinheiro extra enfiado debaixo da porta de Harper, quando ela não estava a ver, e o estranho silêncio ecoante que se segue ao fim de algo importante. Harper entrou com dinheiro suficiente para salvá-los. Ela ficou parada na porta do quarto da mãe, observando-a dormir, segurando as notas na mão como se fossem feitas de esperança. A respiração da mãe ainda era superficial, ainda era difícil, mas Harper disse a si mesma que agora tudo ficaria bem. Eles poderiam pagar os remédios, poderiam pagar os médicos. Tudo ficaria bem. Isso foi à tarde. A noite contou uma história diferente. Harper acordou com um som que gelou o seu sangue. Um som ofegante, um som de sufocamento. O som de alguém tentando desesperadamente puxar ar para os pulmões que não cooperavam. Ela saltou da cama, o coração já a mil, as mãos já a tremer, uma parte primitiva do seu cérebro já sabendo o que ela iria encontrar. A mãe estava no chão ao lado da cama. Ela tentou levantar-se, talvez para ir à casa de banho, talvez para beber água, e as pernas falharam-lhe. Agora ela estava deitada no tapete gasto, o peito arfando, os lábios azulados, os olhos arregalados de pânico e a terrível compreensão de que aquilo era mal. Aquilo era muito, muito mal. O grito da mamã Harper rasgou a sua garganta áspero e aterrorizado. Ela caiu de joelhos ao lado da mãe, as mãos pairando inutilmente, sem saber o que fazer, sem saber como consertar aquilo. Mamã, por favor, respire. Por favor, a mão da mãe estendeu-se, encontrou a de Harper e apertou-a com a pouca força que lhe restava. Tentou falar, mas tudo o que saiu foi um chiado rouco. O peito subia e descia em movimentos rápidos e superficiais que pareciam dolorosos. Aquilo parecia errado. Parecia que estava a morrer. A mente de Harper ficou em branco com o terror. Ligar para o 112. Ela precisava ligar para o 112, mas o telefone estava na cozinha, e ela não podia deixar a mãe. Ela não podia. E se ela parasse de respirar enquanto Harper estivesse fora? E se aqueles fossem os últimos momentos e Harper não estivesse lá? Ela tinha 8 anos e estava a ver a mãe morrer e não sabia o que fazer. Então algo clicou no seu cérebro.
Os motociclistas, o presidente tinha lhe dado o seu número de telefone. Tinham lhe dito para ligar a qualquer hora, dia ou noite, para qualquer coisa. Mas o número dele estava escrito num pedaço de papel na cozinha e Harper não podia sair e não tinha tempo e correu. Saiu pela porta da frente para a noite. Os seus pés descalços batendo na varanda, os seus pulmões a inspirar ar para gritar por socorro, para acordar os vizinhos, para fazer alguma coisa, qualquer coisa. E foi então que ela os viu. Duas motos estacionadas no final da rua, sob o poste de luz. Dois homens com coletes de couro encostados nas motos, conversando baixinho. Eles estavam ali o tempo todo, observando, esperando, garantindo que a filha do irmão deles estivesse segura durante a noite. Socorro! O grito de Harper cortou a escuridão como uma faca. Por favor, meu Deus! A transformação foi instantânea. Os dois homens passaram de relaxados para em alerta total em um piscar de olhos. Os motores rugiram, as motos dispararam, cobrindo a distância até a casa de Harper em segundos. Não fizeram perguntas, não hesitaram. Um deles, um motociclista mais jovem com tatuagens tribais nos braços, já estava ao telefone antes mesmo de suas botas tocarem o chão. Aqui é Ghost. Precisamos do presidente e de todos os que estão por perto. A mãe de Harper está com dificuldade respiratória. O outro motociclista, mais velho, com uma cicatriz na sobrancelha, passou a correr por Harper e entrou na casa. Ela o seguiu, com as pernas mal conseguindo acompanhá-lo. Ele encontrou a mãe de Harper no chão e se ajoelhou ao lado dela, com as mãos já em movimento, verificando o pulso dela e levantando o queixo para abrir as vias respiratórias. O seu treino de anos como médico de combate em outra vida assumiu o controle. Ela mal está recebendo oxigênio, gritou ele. Precisamos de a mover agora. Ghost já estava a ligar novamente. 112. Sim, temos uma emergência respiratória crítica. Ele deu a morada com a voz calma e eficiente, apesar da situação. Mulher, na casa dos 30 anos, doente com cancro, dificuldade respiratória grave. Cianótica. Não vamos esperar por vocês. Vamos transportá-la nós mesmos para o Hospital Geral do Condado. Tem uma equipa de emergência pronta? Ele desligou e olhou para o outro motociclista. Snake, podemos levá-la? Snake acenou com a cabeça. Não temos escolha. Ela tem poucos minutos. Não os nossos. Eles levantaram a mãe de Harper com eficiência treinada. Um pelos ombros, outro pelas pernas, movendo-se como uma unidade. A mãe de Harper estava quase inconsciente agora, com os olhos revirados e a respiração reduzida a quase nada. Eles carregaram-na pela casa, pela porta da frente, descendo os degraus da varanda. Um caminhão tinha aparecido. Harper nem sequer o tinha ouvido chegar, mas lá estava ele, uma enorme carrinha com o banco traseiro já limpo. Mais dois motociclistas apareceram do nada, um segurando a porta aberta, o outro espalhando cobertores pelo banco. Deitaram a mãe de Harper o mais delicadamente possível. Snake subiu ao lado dela, com os dedos no pulso dela e a outra mão a apoiar a cabeça dela. Ghost, conduz rápido, mas com cuidado. Harper, entra na frente. Harper subiu no banco do passageiro, com o corpo todo a tremer. Ghost sentou-se ao volante e o motor rugiu. Atrás deles, ambas as duas motos ligaram, flanqueando a laçarrinha. Não vamos esperar pela ambulância, disse Ghost, com as mãos firmes no volante. O Hospital Geral do Condado fica a 12 minutos. Nós conseguimos em 7. Ele arrancou, os pneus a chiar ligeiramente, e de repente estavam a voar pelas ruas escuras do Texas. As duas motos mantiveram-se próximas, uma à frente e outra atrás, as luzes a cortar a escuridão. O motociclista à frente estava a fazer a interferência. Os sinais com as mãos avisavam o caminhão das curvas à frente. O que estava atrás vigiava as traseiras, garantindo que nada os atrasasse. No banco de trás, Snake falava, com voz baixa e firme. Fica comigo. Estás a ouvir? Fica comigo. A tua namorada precisa de ti. A tua namorada caminhou 5 quilômetros hoje para te salvar. Não podes desistir dela agora. Respira. Vamos. Respira. Harper contorceu-se no banco, observando o peito da mãe mal se mover, observando as mãos de Snake trabalharem, observando as luzes da rua passarem cada vez mais rápido enquanto Ghost acelerava o caminhão. Os semáforos vermelhos tornaram-se sugestões. Os sinais de stop tornaram-se sinais de cedência de passagem.
As regras normais da estrada dissolveram-se diante da corrida contra o relógio entre a vida e a morte. O telemóvel de Harper, esquecido na sua mão, começou a vibrar. Depois vibrou novamente e, em seguida, explodiu com notificações. Todo o capítulo estava a mobilizar-se. A notícia espalhou-se pela rede que os motociclistas usavam. Aquela teia invisível de irmandade que os ligava a todos. Os membros que tinham ido para casa estavam a voltar. Os membros que estavam a dormir vestiam-se e pegavam nas chaves. Os membros espalhados pela cidade convergiam para o Hospital Geral do Condado porque um dos seus estava em apuros. Porque a filha do seu irmão falecido precisava deles. Porque era isso que significava família. Era isso que o emblema no colete deles representava. Não apenas andar juntos em dias ensolarados, mas aparecer na escuridão quando tudo estava a desmoronar-se. Ghost passou por um cruzamento, buzinando. Um carro parou bruscamente. A buzina irritada do motorista parou quando viu o que se aproximava. Um caminhão enorme com as luzes de emergência a piscar, ladeado por motociclos, movendo-se com tanta determinação e velocidade que qualquer pessoa com bom senso saía do caminho. 6 minutos. 5 minutos. 4. Estamos quase lá, disse Ghost com a voz tensa. Aguenta. Na parte de trás, Snake continuava a falar, continuava a orientar, continuava a recusar-se a deixar a mãe de Harper escapar. É isso. Respirações curtas. Continua. Estamos quase a chegar. Eles vão tratar de ti. Você vai ficar bem. Mas Harper podia ver o rosto dele no espelho retrovisor. Podia ver a tensão ali. O medo que ele tentava esconder. Podia ver que ele não tinha certeza se ela iria sobreviver. 3 minutos. 2. O hospital apareceu à vista, iluminado como um farol. Ghost dirigiu-se diretamente para a entrada da sala de emergência. Antes mesmo de pararem, as portas da sala de emergência se abriram e uma equipe saiu correndo. Enfermeiras, médicos, uma maca. Estavam prontos, estavam à espera. Mas não estavam preparados para o que mais estava para vir. O pessoal do hospital nunca tinha visto nada como o que chegou ao seu pátio naquela noite. Não apenas o caminhão e a sua carga desesperada. Não apenas as motos que o ladeavam como uma guarda de honra, mas o que veio depois. O que já estava a chegar. O que iria encher o estacionamento e a sala de espera e transformar todo o pronto-socorro em algo que mais parecia uma fortaleza do que um hospital. Os Hells Angels estavam a chegar, todos eles, e não iriam embora até que um dos seus estivesse em segurança. A equipa do pronto-socorro agiu com eficiência treinada, tirando a mãe de Harper do caminhão, transferindo-a para a maca, já avaliando, já trabalhando. Uma máscara de oxigênio foi colocada sobre o rosto dela enquanto as linhas eram preparadas. Um médico gritava ordens sobre intubação, gases sanguíneos e preparação para a UTI. Eles se moviam como um único organismo. Essa equipa de profissionais médicos que já tinha visto milhares de emergências e sabia exatamente o que fazer. Mas mesmo enquanto trabalhavam, mesmo enquanto levavam a mãe de Harper através daquelas portas automáticas, eles não podiam deixar de notar o que estava a acontecer no estacionamento. O barulho começou baixo, distante, depois mais perto, depois por toda a parte. Motociclos invadiram o estacionamento do hospital como uma enchente. 10 motos, 20, 50, 100. Continuavam a chegar, os seus faróis cortando a escuridão, os seus motores criando uma parede de som que fazia as janelas do hospital vibrar. Encheram todos os espaços disponíveis. Depois criaram os seus próprios espaços, alinhando-se em formação, recuando com precisão militar. 250 Hells Angels invadiram o County General Hospital naquela noite, e o segurança do turno da noite deu uma olhadela no que estava a acontecer e decidiu que o seu salário não cobria o que quer que fosse que estivesse prestes a acontecer. Chamou reforços, depois chamou mais reforços, depois decidiu simplesmente deixar acontecer porque impedir não era uma opção. Os motociclistas desmontaram em ondas. Não se apressaram, não correram. Moviam-se com determinação, mas também com respeito, compreendendo que se tratava de um hospital, que ali havia pessoas doentes, que o caos não ajudaria ninguém. Mas vieram, todos eles, largando o que estavam a fazer, deixando jantares pela metade e camas ainda quentes, porque a chamada tinha sido feita e não se ignorava essa chamada. Não quando a família precisava de si.
Eles entraram na sala de espera do pronto-socorro e a transformação foi imediata e surreal. A pequena sala de espera, com suas cadeiras de plástico, revistas desatualizadas e iluminação fluorescente de repente, parecia o clube de motociclistas. Coletes de couro por toda parte, barbas, tatuagens e bandanas, botas que haviam caminhado milhões de quilômetros, mãos que haviam construído, consertado, lutado e protegido. As outras pessoas na sala de espera, que estavam ali por suas próprias emergências, suas próprias crises, encostaram-se nas paredes, com os olhos arregalados, sem saber se ficavam aterrorizadas ou fascinadas. Um jovem casal com seu filho doente abraçou a criança com mais força. Um senhor idoso com um braço quebrado olhou abertamente. Uma mulher que chorava por algum motivo parou no meio do soluço, com a boca aberta. A enfermeira noturna na recepção ergueu os olhos do computador e empalideceu. Ela pegou o telefone, provavelmente para chamar a segurança, mas o presidente deu um passo à frente com as mãos levantadas num gesto pacífico. A sua voz era calma, respeitosa, mas transmitia autoridade absoluta. Senhora, não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui pela mulher que acabou de chegar. O nome dela é... Ele deu o nome da mãe de Harper. Ela é a mãe desta menina. Ele apontou para Harper, que estava ao seu lado, com a mão firmemente agarrada à dele. Somos a família dela. Vamos ficar até ela ficar bem. Vamos ficar quietos. Vamos ser respeitosos, mas não vamos embora. A enfermeira olhou para o motociclista enorme, depois para os 249 motociclistas atrás dele e, por fim, para a menina pequena com lágrimas escorrendo pelo rosto e olhos aterrorizados. Algo em seu rosto suavizou-se. Ela acenou com a cabeça lentamente. Vejo que a sala de espera fica no terceiro andar. Não cabem todos lá em cima. Então vamos fazer rodízio. O presidente disse simplesmente, alguns lá em cima, outros aqui embaixo. Vamos dar um jeito. E foi o que fizeram. Com o tipo de organização que vem de anos a andar juntos, a coordenar corridas, ralis e eventos, eles estabeleceram um sistema em poucos minutos. 20 homens no andar de cima, na sala de espera da UTI. Mais 20 na área de espera principal do pronto-socorro, o resto do lado de fora, fumando, conversando baixinho, vigiando. A cada hora, eles se revezavam. Ninguém ficava muito cansado. Ninguém ficava sozinho. A rotação garantia que alguém estivesse sempre descansado, sempre alerta, sempre presente. Harper nunca ficou sozinha por um único segundo. Ela sentava-se numa cadeira de plástico na sala de espera da UTI, cercada por gigantes vestidos de couro que se revezavam sentando-se ao lado dela. Um trazia água para ela. Outro trazia-lhe bolachas da máquina de venda automática, mesmo que ela dissesse que não estava com fome. Um terceiro simplesmente sentava-se com o braço em volta dos ombros dela, sem dizer nada. Apenas estando lá, sendo sólido e real, e a prova de que ela não estava a enfrentar isso sozinha. O presidente foi ao escritório de cobranças, entrou às 2 da manhã e encontrou quem estivesse de plantão a lidar com as finanças. Colocou um cartão de crédito na secretária. A mulher atrás da secretária, de meia idade, com olhos cansados e a expressão exausta de alguém que passou o dia todo a discutir com seguradoras, olhou para ele com ceticismo. Vou pagar tudo, disse ele. Tudo. Todos os exames, todos os medicamentos, todos os dias no hospital, todas as contas. Não me importa quanto custa, senhor. Nem consigo dizer qual será o custo final até... Não me importo, repetiu ele. Passe o cartão. Se houver um problema de limite, tenho mais cartões. Temos mais cartões. Ele gesticulou vagamente em direção à sala de espera cheia de motociclistas. Entre todos nós, vamos cobrir tudo. Ela não paga um centavo. A filha dela não paga um centavo. O que não for coberto pelo seguro, nós cobrimos. Entendido? A mulher piscou para ele. Em 20 anos a trabalhar no departamento de cobranças do hospital, ela nunca tinha visto nada assim. Quem são vocês? O rosto do presidente suavizou-se. Somos a família dela. O marido dela andava de moto conosco. Ele morreu e nós não sabíamos. Não sabíamos que ele tinha uma esposa. Não sabíamos que ele tinha uma filha. Não sabíamos que eles precisavam de nós. Mas agora sabemos. E ele teria feito o mesmo por nós. Por qualquer um de nós. Sem questionar. Sem hesitar. Era isso que ele queria.
É isso que significa irmandade. Os olhos da funcionária do departamento de cobranças encheram-se de lágrimas. Ela pegou no cartão com as mãos trêmulas e começou a processar a papelada que acabaria por chegar a 6 dígitos. Não importava. Os anjos pagaram tudo. De volta à sala de espera da UTI, Harper adormecera encostada no ombro de Snake, exausta pelo medo e pela queda de adrenalina. Ele ficou completamente imóvel, com medo de se mexer e acordá-la, com o braço tatuado em volta daquela menina pequena que se tornara filha de todos num único dia. Outros motociclistas estavam sentados nas proximidades, alguns cochilando, outros lendo, outros apenas olhando para o nada, processando tudo o que tinha acontecido. As enfermeiras saíam periodicamente com novidades. Cada vez, todos os motociclistas na sala de espera se levantavam. Uma parede de couro, expectativa e medo mal controlado. As enfermeiras, que a princípio ficaram intimidadas por todos aqueles homens de aparência rude, começaram a ver outra coisa. Começaram a ver as lágrimas que alguns deles tentavam esconder. Começaram a ver a maneira gentil com que tratavam Harper. Começaram a ver a lealdade feroz, a esperança desesperada e o amor sincero e cru. Uma enfermeira, uma jovem recém-formada, saiu depois da meia-noite com uma atualização. A mãe de Harper estava estável, ligada a um ventilador, em estado crítico, mas viva, a lutar. O alívio que percorreu aquela sala de espera foi físico. Homens adultos caíram nas cadeiras. Alguns colocaram as mãos no rosto. Outros olharam para o teto como se estivessem a agradecer a Deus. Um motociclista começou a soluçar e 2 dos seus irmãos simplesmente o abraçaram. Sem julgamentos, sem vergonha, porque todos sentiam o mesmo. A jovem enfermeira ficou ali observando tudo isso e sua voz tremia quando falava. Vocês realmente a amam, não é? Ela e a filha dela. O presidente olhou para ela com aqueles olhos cansados e vermelhos. O marido dela era nosso irmão e você nunca abandona a família. Ele devia ser um homem incrível, disse a enfermeira suavemente, para inspirar esse tipo de lealdade. Ele era, respondeu o presidente, e nunca pudemos nos despedir, mas estamos aqui agora pelas suas filhas, pelo tempo que elas precisarem de nós. A enfermeira sorriu, enxugou os olhos e voltou para a UTI. Ela contou às outras enfermeiras o que tinha visto. A notícia espalhou-se pelo hospital. Os motociclistas intimidadores na sala de espera tornaram-se a família devotada que mantinha vigília. A equipa do turno da noite começou a trazer-lhes café sem que pedissem. A segurança parou de ficar nervosa e começou a acenar respeitosamente quando passavam. Até os médicos, inicialmente cautelosos, começaram a ver esses homens como aliados, em vez de ameaças. A mãe de Harper sobreviveu àquela noite. E no dia seguinte e no outro, lentamente, gradualmente, ela melhorou. O ventilador foi retirado. Ela conseguia respirar sozinha novamente com o apoio de oxigênio. A sua cor voltou, os seus olhos se abriram e a primeira coisa que viu foi Harper sentada ao lado da sua cama, segurando a sua mão, e atrás de Harper, visível através da janela da UTI, uma guarda rotativa de motociclistas que estiveram lá todos os minutos de todos os dias. Ela não entendia, não conseguia entender. Mas Harper explicaria tudo mais tarde. Contaria-lhe sobre a caminhada, sobre a chave, sobre os homens que conheciam o seu pai, sobre a família que tinham ganho. Mas os anjos ainda não tinham terminado. Porque salvar a mãe de Harper era apenas o começo. Porque mantê-los vivos era apenas o primeiro passo. O que veio a seguir provaria que não se tratava apenas de uma bondade momentânea. Não era apenas uma reação emocional ao encontrar a família do seu irmão perdido. O que viria a seguir provaria que, quando os Hells Angels diziam que você era da família, eles falavam sério para sempre. A mãe de Harper voltou para casa 3 semanas depois, ainda fraca, mas respirando por conta própria, ainda cansada, mas viva. E quando ela atravessou a porta da frente, apoiada por Harper de um lado e Snake do outro, ela parou de repente. A casa estava diferente. A pilha de contas que estava na mesa da cozinha há meses tinha desaparecido. Em seu lugar, havia um bilhete simples, tudo pago. Não se preocupe com dinheiro, apenas se cure. O aviso de despejo tinha desaparecido. O peso esmagador da dívida que os oprimia há tanto tempo simplesmente desapareceu, aliviado por mãos calejadas e carteiras abertas.
e por uma irmandade que não entendia a palavra impossível quando se tratava de cuidar dos seus. O frigorífico, que estava quase vazio no dia em que Harper foi ao clube, agora estava cheio. Legumes frescos, leite, ovos, pão, comida de verdade, comida saudável, o tipo de mantimentos que eles não podiam comprar há meses. E não parou por aí. A cada poucos dias, alguém aparecia à porta. Às vezes, Ghost, com o seu sorriso tranquilo e sacos da loja. Às vezes, um motociclista chamado Diesel, que sempre trazia gelado para Harper. Às vezes, mulheres, as esposas e namoradas dos membros do clube, que traziam caçarolas, abraços e compreensão que só outras mulheres podiam oferecer. O aluguer foi pago, não apenas para aquele mês, mas para os próximos 6 meses. As contas de serviços públicos que ameaçavam ser cortadas estavam em dia, pagas antecipadamente. As contas médicas que deveriam tê-los levado à falência foram absorvidas completamente, pagas na totalidade por homens que andavam de Harley, vestiam couro e pareciam problemáticos, mas agiam como anjos. Harper chegou da escola uma tarde e encontrou caixas na sua cama. Roupas novas de verdade que serviam e não eram roupas usadas. Uma mochila resistente e brilhante, com bolsos e fechos, e sem nenhum dos rasgos que a sua antiga tinha acumulado. Material escolar, cadernos, lápis de cera, tudo o que uma criança poderia precisar. E mais, ela sentou-se na cama, rodeada por tudo isso, e chorou. Mas agora eram lágrimas diferentes. Não lágrimas de desespero ou medo, mas lágrimas de alívio e gratidão e a sensação avassaladora de ser vista, ser cuidada, ser valorizada. O presidente visitava-os frequentemente. Sentava-se à mesa da cozinha a beber café feito pela mãe de Harper, falando sobre o marido dela, preenchendo as lacunas, contando histórias sobre passeios que tinham feito e problemas em que se tinham metido. E o homem conhecia o pai de Harper, mas eles conheciam o irmão dele. Ele tornou o pai de Harper real novamente de uma forma que as fotografias não conseguiam. Tornou-o tridimensional. Fez com que ele vivesse no espaço entre a memória e o presente. Uma tarde, ele sentou Harper, a mãe dela ao lado dela no sofá, ambas imaginando o que estava por vir. Ele tirou um envelope cheio de papéis, documentos com selos e assinaturas que pareciam oficiais. Criamos um fundo de bolsas de estudo, disse ele simplesmente, para Harper integral. Qualquer escola que ela queira frequentar, qualquer lugar que ela queira estudar, não importa quanto tempo leve, graduação, pós-graduação, faculdade de medicina, se for isso que ela quiser, tudo estará coberto. A mãe de Harper levou a mão à boca. Novas lágrimas. Agora havia sempre lágrimas, mas do tipo bom, do tipo que vinha da alegria e não do desespero. Não pode fazer isso. É demais. Você já fez tanto. O presidente balançou a cabeça com firmeza. Não é demais. É o que o pai dela teria desejado, teria exigido. Ele desistiu de tudo. Desistiu da estrada, desistiu da irmandade para garantir que ela tivesse um futuro. Estamos apenas a garantir que o sacrifício dele tenha significado algo. A garantir que ela tenha todas as oportunidades que ele trabalhou tanto para lhe dar. Não estás mais sozinha, continuou ele, olhando para os dois agora, a sua voz carregando o peso de uma promessa que nunca seria quebrada. A tua família, isso não são apenas palavras. É um compromisso para toda a vida. Estamos aqui para ir buscar-te à escola quando não puderes ir. Estamos aqui para consertar aquecedores de água quebrados, problemas com o carro e ajudar nos trabalhos de casa. Estamos aqui para aniversários, formaturas e todos os momentos importantes. Estamos aqui para as tardes chatas de terça-feira e as chamadas de emergência às 3 da manhã. Estamos aqui, ponto final. A mãe de Harper não conseguia falar. Só conseguia acenar com a cabeça, chorar e estender as mãos para segurar as mãos marcadas e envelhecidas daquele homem, apertando-as como se fossem uma tábua de salvação. Mas havia mais uma coisa. Algo que o presidente estava à espera para lhes mostrar, até que a mãe de Harper estivesse forte o suficiente para fazer a viagem. Há mais uma coisa, disse ele. Algo que precisamos que vocês os dois vejam quando estiverem prontos. 2 dias depois, eles chegaram ao clube. A mãe de Harper ainda estava fraca, ainda precisava de descansar com frequência. Mas ela insistiu. Entraram, Harper segurando a mão da mãe,
ambas nervosas, curiosas e incertas sobre o que estavam prestes a ver. E então viram. A Harley estava no centro da sala principal, elevada numa plataforma, iluminada como a obra de arte em que se tinha tornado. O cromo brilhava com um esplendor que captava e refletia a luz em todas as direções. A pintura estava impecável, um preto profundo com subtis flocos metálicos que a faziam cintilar. O assento de couro tinha sido completamente restaurado, macio, flexível e perfeito. Todas as peças tinham sido substituídas ou polidas. Todas as superfícies brilhavam. Parecia melhor do que nova. Parecia uma ressurreição. Mas foi o que estava pendurado acima da moto que as comoveu. Uma placa de madeira entalhada à mão, manchada, escura e bonita. O nome do pai de Harper em letras garrafais. Abaixo dele, os seus anos de vida. Poucos, curtos demais. Abaixo disso, palavras simples. Irmão, escritor, pai, herói. Ao redor da moto, montadas nas paredes, havia fotografias. O pai dela jovem e sorridente na sua primeira viagem. O pai dela com o braço em volta do presidente. Ambos cobertos de poeira da estrada e sorridentes. O pai dela trabalhando nessa mesma moto, chave inglesa na mão, concentração no rosto. O pai dela vestindo suas cores, seu colete, seu emblema, parecendo orgulhoso, forte e vivo. Um memorial, um santuário, uma promessa cumprida. A mãe de Harper caiu de joelhos, soluçando. O som que saiu dela era tudo o que ela vinha reprimindo há 2 anos. Toda a dor, toda a perda, todas as noites solitárias e dias impossíveis e momentos em que ela pensou que não poderia continuar. Tudo isso saiu dela de várias maneiras, enquanto motociclistas que nunca a tinham conhecido ficavam em silêncio, respeitosamente, deixando-a chorar, deixando-a curar. Harper ficou ao lado dela, com a mão no ombro da mãe, olhando para a moto do pai, para o nome dele, para a prova de que ele era importante, que era amado, que era mais do que apenas o homem que a aconchegava à noite. Ele tinha sido um irmão para homens que atravessariam o estado para proteger a sua filha. Ele tinha sido importante. Ele tinha sido lembrado. Mas Harper teve mais um momento que partiria o coração de todos os homens ali presentes. 3 meses se passaram. O verão deu lugar ao outono. A mãe de Harper ficava mais forte a cada dia. A cor voltava às suas bochechas, a luz voltava aos seus olhos. Ela começou a trabalhar novamente, a tempo parcial no início, com anjos que se ofereciam para levar Harper à escola nos dias em que a mãe tinha turnos matinais. A vida encontrou um ritmo, um novo normal. Um ritmo construído sobre a base da irmandade, da lealdade e do tipo de amor que não requer laços sanguíneos para ser real. Harper foi ao clube num sábado à tarde com a mãe ao seu lado. Essas visitas tinham se tornado habituais, às vezes para churrascos onde os motociclistas grelhavam hambúrgueres e Harper brincava com as outras crianças, filhos de membros que se tornaram seus amigos. Às vezes, apenas para sentar e ouvir histórias sobre o pai, colecionando memórias como pedras preciosas, construindo uma imagem de quem ele tinha sido além do pai que ela conhecia. Mas hoje era diferente. Harper tinha algo consigo, algo que guardava, algo em que pensava há semanas. Algo que parecia certo de uma forma que ela não conseguia lá explicar, mas sabia no seu íntimo que era verdade. Ela atravessou a porta do clube, passou pela mesa de bilhar onde vários membros jogavam, passou pelo bar onde Ghost servia bebidas, passou pelas fotos e pelas recordações e pelas provas de décadas de irmandade. Ela caminhou direto para onde a Harley do pai estava na sua plataforma, brilhando sob os holofotes, bonita, sagrada e permanente. O presidente estava lá, como se estivesse à espera. Talvez estivesse. Ele tinha um jeito de saber quando momentos importantes estavam a chegar. Um instinto construído ao longo de anos, liderando homens que viviam por sentimentos e lealdade, em vez de horários e planos. Harper parou na frente dele. Ela estava mais alta agora do que naquela manhã desesperada em que caminhou 5 quilômetros sob o calor. O seu rosto estava mais cheio devido às refeições regulares e à ausência de estresse constante. Os seus olhos, embora ainda carregassem a sombra de tudo o que ela havia passado, também continham algo novo. Confiança, segurança, a certeza de que ela não estava sozinha. Ela enfiou a mão no bolso e tirou a chave. A mesma chave que ela segurara por 5 quilômetros.
A mesma chave que ela oferecera com mãos trêmulas a estranhos que se tornaram família. A mesma chave que dera início a tudo. Ela repousava na palma da sua mão, gasta e familiar. O chaveiro de couro estava macio devido aos anos de contato com o seu pai e aos meses em que Harper o carregara como um talismã. O clube ficou em silêncio. As conversas pararam no meio das frases. Os tacos de bilhar foram pousados. Todos compreenderam sem palavras que algo significativo estava a acontecer. Harper ergueu a chave oferecendo-a ao presidente. A sua voz, quando falou, era suave, mas firme, clara, certa. Ela pertence aqui. O presidente olhou para a chave, as suas mãos marcadas por anos de trabalho com motos, de vida difícil e de lutas quando necessário, começaram a tremer. Ele olhou para Harper, esta pequena rapariga que entrou na sua vida e mudou tudo. Que trouxera de volta um irmão que ele pensava ter perdido, que lembrara a todos o que o emblema no colete deles realmente significava. Querida, disse ele com a voz embargada pela emoção, essa é a chave do teu pai. É tua. Harper abanou a cabeça. A moto pertence aqui. Tu a restauraste. Tu honraste. Tu nos protegeste. Esta chave deve ficar com as pessoas que o conheceram, que o amaram, que se lembram dele como ele era antes. Ele era apenas o meu pai. Ela a pressionou na mão dele, fechando os dedos dele em torno dela. O presidente olhou para a chave na palma da mão e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, desaparecendo na barba cinza. Ao redor do clube, homens adultos enxugavam os olhos. Alguns nem sequer tentavam mais esconder. O presidente tirou uma corrente do pescoço. Uma corrente simples que segurava o seu medalhão com o nome de estrada e um metal de rua Christopher que a sua mãe lhe dera há 40 anos. Ele enfiou o chaveiro nela com as mãos que não estavam muito firmes. Depois baixou a corrente de volta sobre a cabeça. A chave ficou contra o seu peito, bem sobre o coração, ao lado das outras coisas que ele nunca tirava. Nunca a tirarei, sussurrou ele. Entendes? Nunca. Ela ficará comigo até o dia da minha morte e então será enterrada comigo. Harper acenou com a cabeça, lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto. Ela deu um passo à frente e envolveu os braços em torno da cintura do presidente. Este homem enorme que se tornara avô e protetor e a personificação do legado do seu pai. Ele abraçou-a com força, com uma mão na nuca dela e a outra segurando a chave contra o peito. O meu pai ficaria orgulhoso por agora fazeres parte da minha família, disse Harper contra o colete dele. A voz do presidente quebrou completamente. Ele está a ver, querida. E ele sabe que te encontramos. Ele sabe que estamos a manter-te em segurança. Ele sabe que a sua menina nunca mais vai andar sozinha. A chave que deu início a uma caminhada de 5 quilômetros acabou no pescoço de um homem que protegeria Harper para o resto da vida. Aquele pedaço de metal que antes era apenas uma ferramenta para ligar um motor tornou-se algo completamente diferente. Um símbolo, uma promessa, uma ligação entre o passado e o presente, entre um pai que amava a sua filha o suficiente para deixar os seus irmãos e irmãos que amavam o seu membro falecido o suficiente para cuidar da sua filha para sempre. O clube parecia sagrado, santo, da forma como os lugares se tornam quando algo verdadeiro acontece dentro deles. Quando o amor é testemunhado, honrado e tornado permanente. Mas Harper tinha mais uma coisa a dizer. Anos se passaram desde aquela manhã desesperada em que uma menina de 8 anos caminhou 5 quilômetros sob o calor do Texas, carregando nada além de esperança e uma chave de motocicleta. O tempo tem uma maneira de transformar crises em histórias, tragédias em triunfos, estranhos em família. Harper tem agora 15 anos. Ela está mais alta, com os olhos brilhantes com a confiança que vem de saber que é amada, protegida e valorizada. Ela está no quadro de honra da escola. Ela está a pensar em faculdades, em talvez se tornar médica, em seguir os passos das pessoas que salvaram a vida da sua mãe. O fundo de bolsas de estudo está à espera, pronto para tornar possível qualquer sonho que ela escolher. O seu futuro, que antes parecia tão incerto, tão impossivelmente sombrio, agora se estende diante dela, cheio de oportunidades e promessas. A sua mãe está saudável, verdadeiramente saudável. O cancro está em remissão, combatido por tratamentos que puderam pagar, porque homens vestidos com coletes de couro
Decidiram que as contas médicas eram apenas números e que a família era tudo. Ela agora trabalha a tempo inteiro num emprego que adora, rodeada por colegas que ouviram a história e mal conseguem acreditar que seja verdade. Ela sorri novamente, ri novamente, vive novamente de uma forma que pensava que nunca mais iria conseguir depois da morte do seu marido. E eles nunca estão sozinhos, nem por um único dia, nem por um único momento quando é importante. Harper tem agora 250 tios, 250 protetores que aparecem nas peças da escola, nas reuniões de pais e professores e nas festas de aniversário, que lhe ensinam a trocar o óleo e a consertar pneus furados e a defender-se, que levam a mãe dela às consultas médicas e ajudam nas compras de supermercado e consertam coisas em casa antes mesmo de serem solicitados, que se tornaram tão permanentes e essenciais quanto o próprio ar. Todos os anos, no aniversário do dia em que Harper entrou no clube, o capítulo texano dos Hells Angels realiza um passeio em memória do pai dela. 250 Harleys alinham-se ao amanhecer, com os motores a rugir e o cromado a brilhar ao sol da manhã. Harper e a mãe viajam na carrinha do presidente, à frente do comboio, liderando esta enorme procissão pelas ruas onde Harper outrora caminhava sozinha. Primeiro dirigem-se à casa de Harper, onde tudo começou. Dão a volta ao quarteirão lentamente, com os motores a ecoar nas casas, lembrando a vizinhança do dia em que tudo mudou. Depois, atravessam a cidade recebendo acenos, sorrisos e gestos de pessoas que ouviram a história. Terminam no clube, onde a Harley do pai de Harper ainda está na sua plataforma, ainda brilhante, ainda perfeita, ainda a vigiar todos eles. E todos os anos, Harper coloca flores ao lado da moto. Flores frescas que cheiram a vida, esperança e lembrança. Ela toca no assento onde seu pai costumava sentar, traça o cromo que ele costumava polir, sussurra palavras destinadas apenas a ele. Obrigada por ser corajoso o suficiente para deixá-las para mim. Obrigada por me amar o suficiente para desistir da estrada. Obrigada por me dar uma família que me encontrou quando eu mais precisava. O presidente fica ao lado dela todas as vezes, com a mão no ombro dela. Aquela chave ainda pendurada no pescoço, onde está há anos. Onde ficará até o dia da sua morte. Uma promessa cumprida. Um legado honrado. Um irmão nunca esquecido. A história de Harper espalhou-se para além do capítulo do Texas, para além dos Hells Angels, para além da comunidade motociclista. Tornou-se o tipo de história que as pessoas contam quando querem acreditar na bondade. Quando precisam de se lembrar que família nem sempre é uma questão de sangue. Quando precisam de provas de que estranhos podem tornar-se salvadores e que caminhar em direção à esperança, mesmo quando se está com medo, mesmo quando se é pequeno, mesmo quando se está sozinho, pode mudar tudo. Os meios de comunicação tentaram cobrir a história, queriam filmar o passeio memorial, queriam entrevistar Harper, a sua mãe e o presidente. Recusaram todas as vezes. Esta não era uma história para câmaras, audiências e fama viral. Era algo sagrado, era algo privado, era algo familiar, e a família não se exibe para o público. Mas as pessoas que estavam lá, os vizinhos que viram 250 motociclistas a passar pela sua rua tranquila, os funcionários do hospital que viram gigantes vestidos de couro a vigiar na sua sala de espera, os professores da escola que repararam que a Harper nunca era deixada pela mesma pessoa duas vezes, mas sempre por alguém que claramente a amava. Eles sabiam. Eles compreendiam. Eles testemunharam algo puro, verdadeiro e raro. Uma menina que antes caminhava sozinha, agora tinha uma família que nunca o deixaria cair. Não quando ela tivesse dificuldades com os trabalhos de casa. Não quando enfrentasse valentões na escola. Não quando a sua mãe tivesse problemas de saúde que acabassem por não ser nada, mas que despertassem velhos medos. Não quando tivesse o coração partido pela primeira vez. Não quando se formasse no ensino secundário sob aplausos estrondosos de 250 motociclistas na plateia. Nunca. Porque é isso que significa quando os Hells Angels te chamam de família. Significa para sempre. Significa proteção. Significa estar presente. Significa que uma promessa feita em meio à dor, ao choque e ao reconhecimento repentino da responsabilidade se torna tão permanente quanto a tinta das tatuagens deles,
tão sólida quanto o aço das motos deles, tão inquebrável quanto os laços que eles criam na estrada. O pai de Harper desistiu de tudo para ser pai, e ao fazer isso, deu à sua filha algo mais valioso do que ele jamais poderia imaginar. Deu-lhe uma segunda família, um plano de apoio escrito em cromo e couro, e a lealdade feroz de homens que entendem que a irmandade não termina com a morte. Ela transforma-se, ela adapta-se, ela encontra novas formas. E às vezes, ela se parece com 250 Harleys rolando por uma rua do Texas para salvar uma menina que ousou caminhar em direção à esperança quando não tinha mais nada além de uma chave e uma oração. Se você acredita que as pessoas devem ser protegidas quando estão vulneráveis, se você apoia aqueles que aparecem quando outros se afastam, se você acha que família é quem aparece e não quem compartilha o seu nome, então compartilhe esta história. Deixe as pessoas saberem que a bondade ainda existe, que a irmandade ainda importa, que a caminhada desesperada de uma menina ainda pode terminar em salvação. Comente que a família nunca cai sozinha, se isto o comoveu. Porque no coração do Texas, num clube onde uma Harley restaurada brilha sob os holofotes, isso não é apenas um ditado. É um modo de vida. É uma promessa. É a verdade que Harper aprendeu quando estranhos se tornaram salvadores. E uma caminhada de 5 quilômetros se tornou o primeiro passo em direção a